Começa agora a radionovela Casos de um Povo, baseado no livro 64, Um Prefeito, a Revolução e os Jumentos, do escritor Euclides Neto. Capítulo de hoje: Os Jegues. Para moradores de nossas paragens, há uma distinção nítida entre jegues e jumentos. Em assininos nem se fala. Perissodactylos é nome indecente. Jumentos são os lordes reprodutores de ego ou das pariceiras. Rosado, careta, tigrado, baio. E jegue, jirico, quelemente, quelé, crementino, é o próprio que leva água, roupa suja, lenha de graveto. Bichinho infernado de cidade pequena, que vive em pontas de rua, becos gramosos, virando lata de lixo, esperando o dono da casa dormir para empurrar o portão com as traseiras em busca de quintal, onde topa rama de batata, renovo de cana, traquinada de plantação. E Piauí encartuchada deles. Se no momento tirassem os médicos, o prefeito, o padre, e pode botar os gerentes de banco na corriola, a cidade sentirá falta, bem verdade, mas continuaria morejando. Mas eliminasse o jirico, a população secaria os potes sem água para beber, lavar e cozinhar. As construções parariam, rogando tijolos, pedras, areia preta e telhas. Os casebres não se levantariam sem palha jindaiá, varas, baldames, enchimentos e cipó trazido do mato. Sem falar no drama dos seus donos, que nele sustentavam-se, recebendo magro frete. O jegue pôs um problema de sobrevivência humana, chegando ao ponto de ser a única renda dos fracos, como adiante veremos. Como não havia indústria e o comércio não absorvia todo o braço válido, a aquisição de um jegue dava certa estabilidade financeira. Alguns donos dos ditos chegavam a ter 2, 3, e aí passavam a carregar status. O grosso mesmo tinha um: preto, chapéu de banda, roncolho, toco, lopado, doca, zambeta, novo, velho, parideira, jeguinha nova, uma multidão. Não digo tropa em respeito aos burros rosados, cara branca, crina de flecha. E Piauí comparava-se a Los Angeles. Lá, um carro para cada habitante. Aqui, um jegue no cabresto de cada piauense. Bichinho dócil, sonolento, que não dá coice, raramente ameaça morder o proprietário, mas não faz. Aproveita os degradáveis do lixo e até os não, transformando-os a todos em energia e força no milagre do metabolismo, que teria muito a ensinar ao delfinioso na arte de economizar combustível. Animalzinho romântico, bíblico, na santidade de enfeitar presépio. De filhotinho felpudo, dando gastura no céu da boca a quem o vê naquela penugem, convidando ao afago e aperto de coisa amada. Por quê, então? Animal bem útil, indispensável e lindo, cria na cidade habitada por ex-moradores das roças, acostumados ao contato com os animais, tamanha resistência. Não sabemos se o Dr. Sigmund conheceu o fenômeno. De qualquer modo, lapso do mestre. Ou, na Europa não urrava jegue. É que nas quadras de lua, quando os corriscos acordam os instintos, na época da orgia da reprodução, quando os pássaros tecem as rimas dos ninhos, as vacas marcam os 9 meses da cria, e até o sol enfeita-se nas barbatanas enfeitadas do poente. Por causa dos aguaceiros de outubro e todos os santos. É nessa época que aquele mimo orelhudo, sossegado e calmo, põe a cidade em vergonhas e brios, no despudor das suas armas desembainhadas, nos urros de assustar donzelas, de comprometer varões de Plutarco já de fogo em cinzas. Aí sim, é a origem da resistência, da guerra contra os inocentes. Freud e Marx sempre andaram encambados. Aqui, mais uma vez, o ódio aos jegues pelos grandes da terra, gerado porque os quadrúpedes pertenciam aos pobres, e também pelo despeito inconsciente da virilidade dos mandões da paróquia. Seja o que for, o certo é que havia um ódio ku-klux-klaniano aos clementinos. A cadeia pública era um velho pardieiro de adobão cru e facilidades, dando fuga a terríveis matadores que cavavam até de colher nas paredes moles. Mas o curral do conselho bem parecia campo de concentração, à prova dos ardis de qualquer jirico-fujão. Sabemos que não há cerca prevenida para jegue que se preze. Ele é capaz de deitar e rolar sobre o fio de arame e espichar dar um coito do chão. É mestre em envergar o lombo em U e safar-se de qualquer tapume. Não se faz cerca à prova de jegue. Há quem diga que se ele não pode sair, envuta e já aparece do lado de fora. O curral do conselho é levantado à prova de fuga do bicho. Assim querem os homens do lugar. E ali, entre o oitão da casa da usina de luz e a cerca de muitos fios e mourões a pique, fica o próprio. Jerico preso só sai se o dono pagar a carceragem ou morrer de tripa, pedir água e comida. A lei é drástica.
jegue encontrado vadiando na cidade é recolhido ao curral. Neste, não vegeta pasto. O piso é um colchão catingano a esterco. Se o dono não vem buscar, o animal padece. Inquieta-se, zurra de varar os ouvidos, geme, corre 4 quinas da cadeia, chora durante os primeiros dias até que as forças vão sumindo. Os vazios afundam-se como se fossem tocar um no outro. Lacrimejam a fraqueza e começam a zambetar. Deitam-se. Muitos morrem. Ou melhor, desencarnam, porque ao falecerem nada mais resta de carne. Os donos padecem, se não arranjam secos cruzeiros para libertá-los. Tiram a farinha do estômago dos filhos, a fim de livrar o amigo infeliz. Tomam dinheiro emprestado, vendem objetos de uso pessoal. A cadeia do companheiro também significa carência em casa. A lavadeira não pode levar a trouxa ao rio. O botador d'água não satisfaz a freguesia. O carregador de pedra paralisa a obra. O velho que traz o feixe de lenha da roça não acende a trempe. Saci, menino aleijado, bangola na rua sem o que fazer. Se soltar o jegue, ele vai infernar a urbe, violar os quintais, sujar as ruas com seus quibes quadriculados e, sobretudo, desrespeitará as famílias com seus públicos pecados. O que fazer com jegues? Continuar a prendê-los no curral seria desumano. Os donos que viviam deles padeceriam mais ainda. Baixei a ordem. Não se encarcera mais jericos. Brotou a onda de protestos mais raivosa que tive em toda a administração. De comunista que não respeita as famílias, liberando os bichos imorais, até maluco. Fizeram a festa. Tive unanimidade contra mim. Menos aos proprietários dos trastes, claro. Reuni a Câmara. Tratava-se da segurança municipal. Antes, mandei prender todos os jumentos, entre amedrontado e pensando em inteirar-me da situação econômica dos seus donos, pois havia denúncias de que pessoas ricas tinham verdadeiras tropas, alugando-as, explorando o próspero negócio dos transportes. Tive o cuidado de dar ordens de soltar os animais somente com autorização pessoal minha, por escrito, e caí na asneira de, antes, ouvir o dono dos encarcerados. Pena ter desaparecido o caderno onde escrevi pequena notícia dos exploradores da jegaria. Creio que, no fogo de 64, alguém muito ligado a mim destruiu o subversivo documento, antes que caísse nas mãos do exército. Enchi 100 páginas, narrando que o burrico de ouro pertencia a estudante de ginásio, que durante o dia botava água e à noite frequentava a escola. O bom demais era do velho rendido, que pedia pelo amor de Deus que a prefeitura lhe mandasse operar uma hérnia do escroto, pois andava de pernas abertas, tal o volume do troço. O amigo carregava a roupa suja da lavadeira véia Santinha ao Rio de Contas, pois ela já não conduzia forças para levar a trouxa. Ora, muito bem, reuni a Câmara. Solicitei opinião até dos adversários políticos. Veio o drama. O verdadeiro drama da cidade povoada de Satãs. Tão grande que um dia, à boca da noite, estava eu na porta de casa, quando passa uma tropa de cerca de 50 clementinos. Assustei-me, imaginando que tantos diabas e diabos soltos de uma vez nas ruas de Piauí, vindos certamente dos infernos, iriam convulsionar o regime. Aquilo parecia pilhéria de mau gosto ou diabrite de algum adversário ranhento e caprichoso. Preocupado, "Pra onde vão esses bichos, menino?" "Para a cidade de Valença", veio a resposta. A boa notícia fez o trocadilho. "E a Valença?" Da Câmara bonguei as mais diversas sugestões, desde mandar prender os donos dos jegues que os deixassem soltos, até matar os animais encontrados nas ruas. Prender os donos, matar os inocentes. Mandar os jegues para a fazenda do povo? Mas como os donos iriam buscá-los? Todos os dias, a 15 quilômetros, e levá-los à tarde? Se também não caberia a pletória de importunos. Obrigar os proprietários a alugarem pasto. Nenhum fazendeiro queria os excomungados em suas mangas, pois daí passariam as roças. Imaginei educar os donos a construírem pequenas cocheiras no fundo das moradas, mas como alimentá-los? Em Ibirataia, o prefeito adotara certa vez medida muito eficiente. Castrava os inteiros. Assim, minorava o ruidoso escândalo. Piorou. Os recém-emasculados e mal batidos continuaram na cegueira do esfrega-esfrega das fêmeas assanhadas, insatisfeitas e libidinosas. Pelo menos com os machos em plena forma, o ato se consumava e tudo voltava à paz. Mas naquele rela-rela, o cio virava descaração, molhação, pingação, montação, para não dizer esculhambação, em livre de conotação da Revolução de 64. O emascular jegues em Ibirataia deu epígramas. Doutor Noé Bonfim, de cá, mandou o seu para o prefeito José Passos Prazeres. Ó José, como és malvado, se tem complexos não negues. Que tristes passos tu destes, tirando os prazeres dos jegues. De lá, Camilo respondeu ao doutor Noé Bonfim. Ó Noé, como és bondoso, se és o da arca não negues. Se achas errada a medida, arranja um bom fim aos jegues. Raciocinei frio.
Por mais prejuízos que os jegues causem, ficando soltos, são menores que assistir aos bichinhos presos e o sacrifício dos seus donos, consumindo suas magras economias para soltá-los. Liberdade aos jegues. E o jardim invadido por eles. Cerquem-no. Dias depois, a revista Renascença, que vivia de morder prefeitos vaidosos ou receosos da descompostura do seu redator, trouxe a notícia. O prefeito de Piauí até que enfim construiu uma grande obra. Cercou o jardim de arame farpado, deixando os jumentos em liberdade no resto da cidade abandonada.